Olá a todos, vamos seguir com a nossa disciplina de prática baseada em evidência. A gente hoje vai falar sobre a pergunta clínica. Então a gente viu logo nas primeiras aulas que a prática baseada em evidência ela é composta por 5 etapas, né? Então essas etapas elas compreendem a primeira etapa, que é fazer uma pergunta clínica. A segunda é a busca pela melhor evidência, a avaliação da evidência, a aplicação da evidência e, por último, é a reavaliação da performance da aplicação dessa evidência. Bem, então hoje a gente vai falar especificamente desse primeiro passo, que é a pergunta clínica. Então, a pergunta clínica ela é muito importante no que diz respeito a conseguir executar a minha busca de forma adequada. Então é muito comum, às vezes, a gente escutar pessoas fazendo perguntas como: o que eu posso usar para dor lombar? O que é bom para dor lombar? Como tratar dor lombar? Perguntas desse tipo são perguntas que a gente não consegue fazer uma busca adequada e a gente não consegue obter uma resposta. Ou seja, elas não são perguntas clínicas adequadas. É preciso que eu aprenda a fazer essa pergunta clínica, porque a partir dessa pergunta eu vou conseguir bolar uma estratégia de busca e executar essa estratégia de busca e realmente buscar respostas para essa minha pergunta. Então, toda vez que a gente pensa numa pergunta clínica, a gente está interessado em modificar algum desfecho clínico. Então, como por exemplo a incapacidade do paciente, a força do paciente, a gente está interessado em algum desfecho clínico. Então a gente precisa fazer uma pergunta adequada para a gente poder passar aqui para esse segundo passo. E essa pergunta ela vai seguir um acrônimo chamado de PICO ou PICOT, que é um acrônimo que representa, né, o seguinte: P significa população ou paciente, né, e aqui como exemplo, né, que a gente vem trazendo pessoas com dor lombar crônica. I significa intervenção, por exemplo, terapia manual. C, exercícios, que seria o comparador, né, ou seja, o grupo controle. O significa outcomes, que são os desfechos, como por exemplo, eu estou interessado em saber o efeito da terapia manual sobre a intensidade de dor e a incapacidade, ou seja, quais são os desfechos clínicos que eu tenho interesse. E qual é o tempo, né? Eu quero saber imediatamente depois da intervenção, um mês depois da intervenção, 3, 6 meses, etc. Então, quando eu consigo organizar a estratégia da minha pergunta clínica nisso que a gente chama, né, de acrônimo PICOT, eu vou conseguir elaborar muito melhor a minha pergunta e a gente vai vendo isso ao longo da aula. Então, a gente viu que perguntas inadequadas são: terapia manual é boa para dor lombar? Exercícios são bons para dor lombar? O que é bom para dor lombar? Qual exercício posso usar para dor lombar? Essas são perguntas inadequadas. Agora, quando eu uso a estratégia PICOT, observa como é que a minha pergunta muda. Os exercícios são iguais ou superiores à medicação, ou são iguais ou superiores à terapia manual para redução da dor e da incapacidade a curto, médio, longo prazo em pacientes com dor lombar crônica não específica? Então, se a gente for olhar essa pergunta, a gente consegue identificar todas as letras do acrônimo PICOT. Então, por exemplo, onde é que está o P de pacientes aqui? Então, estão aqui, ó, pacientes com dor lombar crônica não específica. Onde é que está a intervenção? A intervenção é aquela que eu tenho interesse, é aquela que eu gostaria de saber sobre a sua eficácia. Então, está aqui, são os exercícios. Eu estou interessado em saber sobre os exercícios. Quem é meu comparador? Aqui no comparador eu posso ter
deixar o comparador às vezes até em branco, porque eu quero comparar exercício com qualquer outra coisa. Pode ser medicação, terapia manual, pode ser cartilha. Eu estou interessado a comparar exercício com qualquer outra intervenção que apareça, inclusive uma intervenção placebo. Mas nesse caso, o comparador é a medicação. Quais são os desfechos? O desfecho é redução de dor e da incapacidade. E qual é o tempo? O tempo é a curto, médio ou longo prazo. Ou seja, lá no nosso slide anterior, a gente colocou um resumo do que seria a estratégia Picot, e agora a gente transformou aquele resumo em uma pergunta. Isso é o que caracteriza uma pergunta clínica adequada. Então, a gente tem aqui, né, pacientes, intervenção, comparador, outcome e tempo. Então aqui novamente, quais são esses pacientes, né, que podem ser por faixa etária, pode ser condição de saúde, pode ser por sexo. Qual é a intervenção que eu tenho interesse? Pode ser um teste, eu quero saber sobre ressonância magnética, eu quero saber sobre um teste ortopédico. Qual é a intervenção de interesse, né? Uma intervenção terapêutica, eu quero saber sobre exercício, sobre terapia manual, sobre alongamento. Qual é a intervenção que eu tenho interesse? E qual é o meu comparador, né? O meu comparador pode ser placebo, pode ser outra intervenção, pode ser nenhuma intervenção, né? O grupo não fez nada, e pode ser qualquer intervenção. Tá? E qual é o desfecho que eu tenho interesse? Novamente, é um desfecho clínico, incapacidade, mortalidade, o risco de desenvolver alguma doença. E o tempo, curto prazo, médio prazo, longo prazo, dias, meses, anos. Então eu tenho aí a organização da estratégia Picot dessa forma. E por que ela vai ser importante? Porque a gente vai ver no próximo vídeo que a partir do momento que eu defino a minha estratégia Picot, eu consigo criar blocos de palavras, eu consigo identificar palavras em inglês, eu consigo identificar um descritor para minha busca, e a partir do preenchimento dessa tabela, eu posso aplicar no PubMed ou mesmo na base de dados Pedro e buscar as respostas para a minha pergunta clínica. E a outra forma, né, a gente pode até adaptar esse formulário aqui que está em inglês, que pode ser bastante útil para a gente treinar a nossa pesquisa. Então aqui estaria a estratégia Pico, o que não tem aqui é o tempo, então aqui está só a estratégia Pico, a definição dos itens da estratégia Pico, aqui embaixo a pergunta da forma que ela deveria ser, como a gente viu uns 2 slides atrás. Qual é o estudo que seria, qual o desenho de estudo que seria adequado para a gente poder buscar na literatura? Então, por exemplo, se a gente usar a pergunta que a gente fez, era sobre exercício para pacientes com dor lombar. Então, terapia. Então, se é terapia, eu devo buscar por ensaios clínicos. Tá? Se eu estivesse falando de prevenção, eu primeiro buscaria por ensaios clínicos. Se eu não encontrasse ensaios clínicos, eu buscaria estudos de coorte e, por último, estudos caso-controle. Então, a gente consegue ver ali qual é o tipo de estudo de acordo com a minha pergunta clínica e o meu interesse. Né? Se é terapia, se é prevenção, se é diagnóstico, prognóstico, etiologia, se é custo. Então, isso ajuda bastante. E a gente vai desenvolver uma estratégia de busca para executar na base de dados. Então, eu deixo a recomendação dessa série, né, do Steve Kemper. Ele tem essa publicação que é sobre como fazer uma pergunta clínica, né, ou seja, executando a pergunta clínica. Foi uma série publicada na JOSPT. E na nossa próxima aula nós vamos fazer um hands-on de como fazer a pergunta clínica e como executar essa busca na base de dados.
Tá? Então, até o próximo vídeo.